Hello, lovers! Tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou falar um pouquinho mais baixo porque olha quem nasceu, olha quem tá comigo. A Liz nasceu e ela tá aqui comigo pra contar pra vocês o meu relato de parto, como que foi esse dia. Eu quero pedir desculpas pra vocês pela cara aqui de cansada, sem maquiagem, nada muito arrumadinho, mas é porque eu tô aproveitando que eu tô sozinha em casa pra conseguir gravar o vídeo, porque geralmente minha casa tá muito agitada, muito barulho. Então vamos lá, eu tenho que começar a falar que a minha obstetra não faria o parto e que todo o processo aqui na cidade nova que eu tô morando, que é Santa Catarina, em Camboriú, é tudo diferente do meu antigo estado. Pra quem não sabe, eu sou do Acre. Tudo mais difícil, tudo mais complicado, meu Deus, deu muita dor de cabeça. No final da gestação, com um mês pra Liz nascer, a minha médica me encaminhou pra outra. E essa minha atual médica não era, tipo, a médica dos sonhos, sabe? Eu não vou falar mal dela, mas ela poderia ser um pouquinho melhor, sabe? Ela me indicou pra essa médica. Amei ela, gente, médica maravilhosa, super atenciosa. E ok, aí eu contei pra ela os meus medos, atualizei ela tudo sobre a minha gestação, tudo que estava acontecendo, meu histórico passado, cardíaco. A gente decidiu que ia marcar a cesárea pro domingo. Eu fui na quarta e a cesárea seria pro domingo. E nessa última semana, eu tava com 39 semanas, eu tava tentando fazer o repouso absoluto que eu pudesse, pra não apressar a Liz, porque aconteceram muitas coisas e uma delas foi que eu fiquei com anemia, tive que tomar Noriporum injetável e também tive gripe. Então eu tava ruim da gripe e eu não queria que ela nascesse e eu pudesse passar pra ela, sabe? E também eu tava com medo porque eu ia fazer cesárea, então eu ia ficar tossindo, ia doer, incomodar. Eu fiquei super feliz quando ela marcou o parto. Ela disse: olha, domingo você vai, é meu plantão, porque aqui o hospital trabalha com plantonistas, né? A gente não pode ir pro nosso médico ir lá. Pra ser o nosso médico tem que pagar a exclusividade. Então, tipo, R$2.500 de exclusividade pro médico poder ir fazer sua cirurgia. E eu já iria fazer com plantonista antes, com essa minha antiga médica, porque ela não iria fazer minha cirurgia. Então eu tava bem preocupada com isso, porque era um médico que não me conhecia. Enfim, aí tudo bem, eu peguei na quarta-feira, voltei pra casa, feliz da vida, me planejando, me organizando. Na sexta eu ia fazer a faxina aqui no quarto. Na quinta-feira a minha mãe quis ir no mercado. Porque queria ir no mercado. E eu tinha que ir com ela, né? Porque ela não sabe sozinha, porque ela mora no Acre e aqui é uma cidade nova pra ela. Eu fui no mercado com a minha mãe, andei bastante. No mercado assim, a gente anda que nem sente. E na madrugada, de quinta pra sexta, na madrugada de sexta-feira, por volta de 5 da manhã, eu comecei a sentir umas cólicas. Só que era super suportável, assim. Eu voltei a dormir, até pensei, estranho. E voltei a dormir. Aí, por volta de 8h30, 9 horas, eu acordei, ainda tava com essa cólica. Eu falei: Henrique, tô com cólica, tá estranho. E as contrações começaram a vir com uma cólica também. Não era mais só a contração de endurecer a barriga, eram contrações com cólica. E eu, tá diferente. Aí eu comecei a cronometrar no aplicativo do Baby Center, né? E elas começaram a vir com mais intensidade, só que não era horrível, era tipo normal assim. Dava pra suportar. Não normal, mas dava pra suportar. Era uma contração com uma cólica. E eu ficava me perguntando se eu ia saber o que era isso. Se eu ia saber quando que era o trabalho de parto. Porque não tinha saído meu tampão mucoso. Eu achava que tinha saído, pode até ter sido, mas foi bem pouco. E depois não saiu mais nada. E também não tinha estourado a bolsa, nada disso, né? Mas, como eu moro longe da maternidade, eu comecei a ver que as contrações estavam de 5 em 5. E eu achei estranho. Eu fui, levantei, tomei banho. Depois eu vou liberar o vlog pra vocês. Eu não sei se o vlog já tá aí. Mas eu levantei, fui tomar banho, me arrumar, lavar o cabelo. Depois eu chamei meu marido, daí ele pegou e se arrumou também. Fiz um lanche pra ele, pro meu filho, pra minha mãe. Tudo com as contrações, super suportável ainda. E vale lembrar que 3 horas da manhã eu tava com um pouco de queimação. E eu sempre deixo bolachinha do lado da cama. Aí eu comi 2 bolachinhas e tomei um copo de água. E lembro que foi a última refeição, né? E daí 5 horas da manhã, quando eu acordei, eu já tava com fome. Aí eu queria comer, só que eu lembrei dessa cólica, eu pensei, tá diferente, então eu não vou comer. Então desde umas 3 da manhã eu não comi mais nada, eu fiquei de jejum. E fui pro hospital, eu cheguei no hospital, era 2 e pouco, quase 3 horas, já era quase 12 horas de jejum. Aí ok, chamei o Uber, foi suportável durante a ida, né, que é mais ou menos uns 30 minutinhos. E ok, senti as contrações, mas segurava, dava pra suportar.
Ah, meu amor, mamãe tá falhando do nosso dia. É, meu amor, do dia que você escolheu. Não é pra se olhar. Não, filhinha. Cheguei no hospital e aí contei, né, o que tava acontecendo. Eu disse que tava com contração de 5 em 5. E aí a moça pegou meus documentos e mandou esperar. Eu sei que esperei acho que 1h30, 2 horas ali pra ser atendida. E quando eu entrei na sala, entrei com meu marido e tudo, o médico fez o exame de toque e ele disse que eu tava com meio centímetro de dilatação e que eu não estava em trabalho de parto, então que eu iria voltar pra casa, porque eu tinha que estar em trabalho de parto ativo, isso não era trabalho de parto. E eu tinha que esperar, né? Enfim, só que as minhas contrações já estavam de 5 em 5. Só não estavam horrivelmente dolorosas. Aí ele pegou, pediu pro meu marido se retirar. Ele fez uma ultrassomzinha lá na hora, mostrou a Liz, ela tava assim, mexendo a linguinha na barriga. Aí ele falou assim, vou te mandar fazer um cardiotoco, mas a princípio você vai voltar pra casa e esperar o trabalho de parto realmente acontecer. Você está em trabalho de parto ativo. Gente, eu fiquei, como assim? Se isso não é o trabalho de parto, é o quê? E eu ia ter que voltar pra casa, gastar com Uber de novo e ter o risco de ter que voltar no mesmo dia, porque, cara, essas coisas mudam de uma hora pra outra, né? Eu achei, assim, que o hospital foi muito frio. Eu peguei e fui pra essa sala. E eu fui sozinha. E eles colocaram um cardiotoco pra eu fazer. E aí ela me deu um aparelhinho pra apertar sempre que a Liz mexesse. Só que daí, ok, né? Ela não tava mexendo muito. Antes das contrações em casa, ela tava mexendo. Durante as contrações, assim, ela foi diminuindo um pouco. E aí eu peguei e comecei a fazer o cardiotoco. Teve uma hora que eu senti um chute. Primeiro movimento que eu senti, eu apertei. Só que nessa hora que eu senti esse chute, começou a sair água. Eu já tava com absorvente, né, preparada. Depois que isso aconteceu, eu me toquei que não foi um chute. Aí eu falei com a enfermeira, moça, eu acho que minha bolsa estourou. Ela veio, olhou minha bunda e falou, não tá molhado. Aí eu falei, Eu tô com absorvente. Aí eu falei assim, então daqui a pouco, quando terminar o exame, a gente vai lá no banheiro pra olhar. Acabou o exame, a contração já tava piorando já tava gemendo, que antes eu conseguia controlá-lo, não gemia nada. Depois que a bolsa estourou, minha gente, vocês não têm noção não, sofrido. Aí eu levantei, fui no banheiro, né, mostrei pra ela o absorvente, tava tipo meio amarelado assim. Aí ela disse, não, isso não é a bolsa que estourou, não é nada. Pode ter sido só o tampão mucoso, sei lá. Na minha cabeça eu fiquei, como assim? Tampão mucoso com água. E eu já tinha lido que às vezes o bebê tampa a saída da água, do líquido, né? E que por isso sai pouco, assim, vai saindo de pouco em pouco. Aí ela falou assim, mas então eu vou chamar o médico pra olhar, né? Ela foi lá e chamou o médico de novo. O médico fez outro toque, mexeu lá. E ele falou, tá com 1 centímetro agora. E a bolsa estourou, pode internar ela, que ela já entrou em trabalho de parto. Eu fiquei, meu Deus. Na hora foi uma sensação assim de susto e felicidade. Por quê? Eu ia ter que voltar pra casa, mano. Eu não sabia o que eu ia fazer em casa sozinha aqui. E meu marido ia ter que ir pro trabalho. Eu ia ficar sozinha com a minha mãe e com meu filho. Tipo, eu não ia saber o que fazer aqui. Quando a bolsa estourou, eu fiquei feliz por conta disso, mas ao mesmo tempo fiquei morrendo de medo, né, galera? Porque até então tava tudo programado pro domingo. Eu ia chegar lá tranquila, com meu marido, com a minha família. Ia pro quarto e tal, preparação, como foi com o do meu primeiro filho. E eu sei que é muito difícil as pessoas aceitarem a cesárea, mas eu tive meus motivos pessoais, que eu acho que cada um tem a sua escolha e, enfim, eu já operei o coração, tinha muito medo da dor, com razão, tá? E eu não sabia se eu ia suportar fazer força, porque eu sou muito sedentária, gente. Ou eu subo uma escada, eu tô morrendo. Literalmente. Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz porque eu já ia ficar internada. Só que daí, como eu falei pra vocês, as dores começaram a vir muito intensas. Gente, era uma dor. É inexplicável, não tem como você explicar. É uma dor assim, assim, assim. Gente, é surreal. Você sai de si, você não consegue raciocinar, você esquece tudo. Parece que só existe você e a dor. E o bebê, né, no caso. Porque aí fica na sua cabeça que é por um lado bom, mas ao mesmo tempo você não consegue controlar e se concentrar. E daí as enfermeiras ficavam falando, eu acho que a dor do parto é só a concentração. É só a gente se concentrar, respirar fundo. Eu acho assim que pra cada pessoa é de um jeito. Se pra uma mulher não foi tão doloroso, ela conseguiu respirar fundo, se concentrar, ok. Mas pra mim naquele momento não tava sendo.
E eu tava tendo que ficar escutando esse tipo de coisa. Elas não iam lá nem perguntar se eu tava bem. Eu ficava gritando, eu tava sozinha, né, sem meu marido. Eu ficava gritando e gemendo. Gente, eu não sou escandalosa. Eu não sou. Mas nesse momento não tinha como. O que eu falava... Jesus, socorro, meu Deus, me ajuda, que dor. Fala assim. Eu comecei a suar muito frio. E aí, conforme eu ia sentindo as contrações, ia saindo mais líquido. Ia saindo um pouco de sangue. Ia saindo um pouco do tampão. Eu ficava pedindo ajuda delas, elas não iam. Eu só ouvia elas falando, ah, mas a internação dela tem que ver e tal. Não tava dando certo minha internação ainda. Aí depois eles chamaram meu marido. Gente, quando eu vi ele, eu desabei. Porque eu me senti mais segura, né? Aí eu comecei a tentar mudar de posição, né? Tentei ficar sentada, tentei ficar em pé, tentei... Enfim, não passava. Era cada vez pior, cada vez mais perto, com mais intensidade, mais perto. Eu falei com a enfermeira que eu queria... Na verdade, falei com o doutor que eu queria cesárea. Só que eram 2 médicos, um que ficava lá atendendo e um que fazia as cesáreas em si ou os partos, né, no caso. E esse médico que tava lá, ele disse que ele não fazia o parto no dia, ele era plantonista de atendimento e que dependia do outro, mas que tem médicos que não gostam de fazer parto, que é a conduta deles e tudo mais. Aí eu já fiquei meio assim, porque eu sei que é lei, a mulher pode escolher sim o seu parto. Se o médico se recusar a fazer, ele tem que te dar uma outra opção. E no caso, no hospital não tinha outra opção. Ou era aquele médico e a vontade dele, ou era aquele médico e a vontade dele. A sua vontade não ia ser respeitada. Aí eu comecei a me desesperar. Aí meu marido me vendo daquele jeito, sofrendo, gritando, chorando. Na verdade eu não chorava. Era uma dor assim que eu não conseguia nem chorar. Aí ele falou, amor, vamos chamar a médica. A gente paga, a gente faz um empréstimo, a gente paga. Vamos chamar, o que tu acha? Aí eu falava, durante as dores eu falava, sim, vamos chamar. Aí quando passava um pouquinho, né, o intervalo, eu falava, não, amor, a gente não tem dinheiro, amor, isso seria uma moto pra gente, pra ele poder trabalhar todo dia, né, que ele vai de bicicleta. Seria isso, seria aquilo, a gente não tem como pagar. Aí quando voltava a dor, eu pensava, não, mas meu pai vai me ajudar, minha mãe vai me ajudar, minha avó, minha família vai me ajudar, cada um vai dar um pouco, a gente vai conseguir. Eu vou fazer. Eu falava, liga, amor, liga. Ficava desesperada. Porque o médico se recusou mesmo a fazer cesárea. Ele não ia fazer minha cesárea. Ele disse que não tinha porquê. Na verdade, ele mandou recado pelas enfermeiras. E disse assim, que ele não tinha porquê fazer, que eu já tava em trabalho de parto, que ele não podia fazer. Que ele não podia. E eu sofrendo. Com dor. Elas me colocaram lá no chuveiro, numa bola, no chuveiro. E, gente, a dor, aquilo ali não passa a dor, não ameniza a dor. O que acontece é que você se distrai. O cabelo tava limpo, lavadinho, sequinho, maravilhosinho, pra eu conseguir passar, né, pelo menos uns 3 dias, né. Ele tá sujo ainda, não consegui lavar. E aí, gente, tava tão desesperada que eu meti a cabeça debaixo do chuveiro junto, com as contrações. E meu marido lá do lado, tadinho, morrendo de frio, se molhando junto pra me dar a mão, pra ficar comigo, pra me ajudar, né? Ele ficou muito desesperado, ele ficou muito agoniado, tadinho, não podia fazer nada, né? Enfim, daí aconteceu isso, das enfermeiras me colocarem lá. E eu pedindo socorro. E meu marido foi atrás de ligar pra médica enquanto eu tava lá no banheiro. E a enfermeira não deixou ele ligar. Falou, não, espera, não sei o que. Ele ficava com raiva, né? Tipo, enfermeira metida. Eu não lembro qual era. Só que, gente, depois eu me toquei o porquê. É que o plantão ia mudar. 6 e pouco da tarde ia mudar o plantonista. E aí tinha a chance de esse plantonista aceitar fazer cesárea. Só que eu não sabia disso, ela não mencionou desse modo, acho que porque ela tinha medo, né? Ela não podia falar, eu acho. Eu sei que daí um plantão mudou e veio outro médico. Fez o toque em mim de novo. Eu cheguei no hospital 2h30. Isso foi 6 da tarde. 6 e pouco da tarde. Vocês viram, né? Desde 2h30 até 6h30 da tarde. Eu tava lá sofrendo. E aí ele foi lá, fez o toque em mim e tinha 2 centímetros de dilatação. Só tinha evoluído 1 centímetro nessas horas. E ele falou comigo e tal. Eu falei, doutor, por favor, faz uma cesárea, eu não quero parto normal. Aí ele falou assim, vamos tentar. Eu falei, não, doutor, a minha vontade não basta, eu quero fazer cesárea. Aí ele pegou e falou assim, então, gente, pode internar ela, você tem certeza que não quer fazer o parto normal, não quer tentar? Eu falei, não quero tentar, doutor. Ele falou assim, então pode internar ela, que eu vou fazer a cesárea dela. Aí eu falei, meu Deus, obrigada, gente. Foi como abrir o céu assim na minha frente e vinha aquela música, o coral de anjos, né? Só que, mano, enquanto acontecia a papelada
no caso, a internação e tudo, eu tava morrendo de dor. E aí mandaram meu marido sair pra ele se preparar, pra ele poder vir pro parto. E ligaram pro anestesista. Eu fiquei esperando, morrendo de dor. Aí me passaram pra outra sala, que era da cirurgia mesmo. Furaram meu braço, já tava com a camisola, já me mandaram trocar porque eu tinha molhado. Coloquei outra camisola, não pediram pra eu tomar banho. Eu já tinha tomado banho pra sair de casa, mas não pediram pra eu tomar banho. Demorou pro anestesista chegar, eu fiquei sofrendo com isso, tá? E elas diziam, ele tá na sala do lado, ele tá na sala do lado. E eu, tá. Ele tava vindo, gente, pro hospital ainda. E se ele morasse em Camboriú, por exemplo, ele ia demorar pra chegar, porque é tipo 30 minutos. Enquanto isso eu tava lá morrendo de dor. Mas enfim, eu sei que eu ficava gritando, cadê esse anestesista? Cadê esse anestesista? Alguém faz alguma coisa, alguém me ajuda. Não tenho remédio, nada. E aí elas ficavam só caladas, olhando pra minha cara. Gente, não tinha um ser humano bom pra ir lá na minha mão, pegar, olha, calma, você vai melhorar, vai ficar tudo bem, já vai chegar, vai passar. Não, tá? Humanizados? Que isso? Jamais, né? Teve uma hora que eu tava no chuveiro, que eu tava desesperada, e chegou uma enfermeira e falou assim, olha, você tem que me ajudar. Respira fundo quando vir a contração, que ela passa. Você tem que me ajudar também. Aí eu fiquei, cara, como assim? Como assim, né? A pessoa falar isso. E eu tentava respirar, mas quando eu respirava, doía mais. Mas se viesse a dor e eu me fizesse qualquer movimento, doía mais, muito mais. Então, tipo, tinha que vir a dor e ficar paralisada assim. Mas eu ficava gemendo, porque era incontrolável. Aí, ok, o anestesista chegou, aí ele explicou, né, que ia fazer e tal. Eu, tá bom, tudo bem. E aí tava muito difícil, porque as contrações, elas estavam muito próximas. Pra ele ter o tempo de fazer anestesia, pra eu relaxar mesmo as costas, era difícil. Ele pegou o finalzinho de uma. Aí ele pegou e me anestesiou, aí me deitaram. Eu, no caso, comecei a sentir a perna formigar bastante. E já me deitaram em seguida. Foi rápido. Não tão rápido assim como foi do meu primeiro filho, mas foi rápido também, assim, acho que 1 minuto. Já tava meio que adormecendo tudo. Aí eles foram me preparando, daí quando meu marido chegou, eles colocaram o tecido, né, pra separar. O médico chegou, aí eles fizeram a cirurgia, rapidinho ali saiu. Eles perguntaram se o Henrique queria ver ela nascendo, daí ele disse que sim. Aí ele olhou e tudo, mas ele ficou lá do meu lado na cadeirinha e eu fiquei só esperando. Eu não tive sensação do toque, tá? Eu não fiquei sentindo, eu não senti nada realmente. Aí antes disso elas colocaram a sonda em mim, eu já tava meio anestesiada. Não tava totalmente. Não doeu, mas eu acho que ele tava meio anestesiada, né? E foi isso. O Henrique foi lá ficar com ela, já nasceu muito gritalhona. E aí ela já nasceu fazendo o número 2, o tutorzinho, né, filha? E o Henrique ficou lá com ela, acompanhando. E aí depois ele voltou, ficou perto de mim. E os médicos continuaram a fazer a costura, né, a cesárea. Eu senti um cheirinho de queimado. E fiquei mais tranquila, né? Eu ouvi o chorinho dela, me emocionei, chorei. Porque a gravidez não foi fácil, foi uma gravidez difícil. Foi e não foi, né? Graças a Deus foi uma gravidez saudável. Mas os sintomas, a fase que eu tava passando, foi difícil por esse fato. Mas graças a Deus, o único problema que eu tive mesmo foi a anemia no final da gestação. Em comparação com a minha primeira gestação, foi bem melhor. A Liz nasceu com 3 quilos e 100 e poucas gramas. O Arthur nasceu com 2,600, então ele nasceu mais magrinho. Eu tive problema de líquido amniótico na gravidez do Arthur. Então essa gravidez foi muito melhor. Foi mais difícil pelo acompanhamento médico, porém, de resto, foi assim, eu sou muito grata a Deus. Depois do parto, eu fui pra uma sala, tive que ficar sozinha a partir daí. Eu tinha que ir pra essa sala até voltar os movimentos da minha perna. Eu não podia ir pro apartamento sem o movimento das pernas, porque eu tinha que levantar de uma cama pra ir pra outra. A Liz nasceu 8 horas da noite em ponto, e eu fiquei lá até umas 11 da noite. Eu não lembro de ter visto o tempo passar demorado, sabe? Passou rápido. Eu tive uma reação de coceira, ficava coçando o nariz, assim, ó. Durante o parto ainda eu falava, Henrique, coça meu nariz, porque eu fiquei com os braços abertos assim, né? Não me amarraram, mas eu fiquei com os braços abertos, porque tinha que medir a pressão o tempo todo e tinha o acompanhamento cardíaco e tinha o acesso. A única reação que eu tive foi essa. Do lado tinha uma moça que tava vomitando bastante. Nossa, eu fiquei com dó dela, tadinha. Graças a Deus eu não tive frio. Teve uma hora que eu tive umas tremedeirinhas, mas não foi, tipo, absurdo. Não senti sede também. Ainda tava de jejum. A Alice ficou lá comigo, tá? Nessa salinha de recuperação, só que eu não podia pegar ela,
não conseguia pegar ela, tava dormente. Ela ficou lá até chorando um pouco, às vezes a enfermeira ia lá, ajudava ela e tudo. Fiquei lá até 11, aí eu fui pro apartamento, daí minha mãe foi, com meu filho, com o Henrique. Aí eles ficaram um pouquinho, e daí depois a minha mãe foi embora por volta de meia-noite, e daí ficou só eu e o Henrique. Aí eles vieram, trouxeram comida pra mim, trouxeram torradinha com chá. Pediram pra eu comer primeiro e depois tomar água, porque pra não dar reação com anestesia. Foi isso, gente. Basicamente o parto foi assim, aconteceu no dia 19 de julho de 2019. A Liz iria vir no dia 21, que seria um dia depois do aniversário da minha mãe, né? A minha mãe fez aniversário no sábado, no dia 20. Então a Liz, em vez dela vir um dia depois, ela quis vir um dia antes. Então a Liz é do dia 19 e minha mãe é do dia 20. Vamos comemorar duplamente. Eu fiquei muito feliz porque eu entrei em trabalho de parto, porque a gente escuta muito que mesmo que você queira uma cesárea, que você espere o bebê nascer, porque é melhor pra eles, é melhor pra você. E eu gostei muito dessa parte. Eu só queria muito que tivesse sido a minha médica, que o hospital não fosse tão complicado desse jeito, de poder entrar em trabalho, chamar a médica e fazer. Não faz sentido ter sofrido tudo aquilo se eu já ia passar por uma cesárea. Enfim, é uma coisa que eu não quero mais passar, não quero engravidar de novo, eu já não queria antes. Eu já tinha a noção de que, caramba, eu tenho uma filha e um filho, tá ótimo. Então eu não quero mais engravidar de novo, mas não aceitaram fazer laqueadura, me acharam muito nova. E, enfim, então o meu método vai ser o DIU. E eu não sei, gente, se esse relato tá bom ou não tá, se tá completo, se não tá. Eu tô contando pra vocês o que aconteceu em detalhes. Longo ele vai ficar. Agora eu já tô em casa, tô no 8º dia. A Liz fez 8 dias hoje, meu amor. Ela é uma bebezinha muito calminha. Ela só chora quando tá com fome. E outra coisa que ela chora é que ela não gosta que troque ela, gente. Ela é muito incomodada. Mas eu acho que é porque ela ainda tá, assim, muito, sabe, encolhidinha. Ela ainda tá se adaptando fora do corpo. Então ela não gosta que estique ela fica com medo. Acho que ela não tem segurança ainda. Meu marido ficou comigo, né? Me ajudou muito, 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 muito. Meu Deus, se não fosse ele, eu não sei o que seria de mim. Foi um paizão, realmente, pra Liz. Os primeiros dias do hospital tá tudo gravado, eu vou postar pra vocês também. Foi assim, muito intenso. O parto em si foi tranquilo, foi rápido. Só uma coisa que eu fiquei muito triste quando eu vi foi que o médico não fez a cicatriz colada. Ele fez a cicatriz com aqueles pontos antigos e foram muitos pontos. Eu me senti violentada obstetricamente pelo hospital inteiro em si, por todo o atendimento. Eu saí do hospital muito debilitada, muito cansada, muito, assim, com o estômago atacado, coluna atacada e muita dor. E pra vir pra casa foi um sacrifício, gente, porque eu moro longe do hospital, 30 minutos. Tem muito quebra-mola, então, tipo, era muita lambada, era muito buraco. E eu vi estrela, mas deu tudo certo. Eu tô misturando tudo, né, gente? Mas o parto foi isso. Depois eu posso fazer um vídeo do pós-parto. Quero mostrar como meu corpo tá. Esse foi o meu relato. Foi um dia complicado, uma aventura louca. Eu agradeço muito a Deus por ter dado tudo certo, porque passou, né? Porque eu tô bem, porque minha filha tá aqui comigo. Ela decidiu o dia dela. Ela é geniosa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do relato. Contem aí as experiências de vocês também. Vou mostrar isso pra vocês. Eu sou a Liz. Olha, gente, essa é a Liz. Né, filha? Você não vai abrir o olho pra dar oi pro pessoal, meu amor? Não? Olha a toquinha dela caindo ali, gente. Ela é uma neném carequinha. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do relato. Eu não sei quando ele vai, porque eu não tô podendo editar vídeo, né? Tá bem difícil, mas o que importa é que tá gravado. Tô com muito sono. A rotina tem sido até que boa. A Liz dorme bastante ainda. Né, meu amor? Se cuidem. Até o próximo vídeo. Beijo, 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 gente. Tchau.